Muitos de vocês mandaram para mim a matéria publicada pela revista Veja, tentando relacionar o ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, a dois fatos, né? Primeiro, o envolvimento suposto com a organização criminosa, primeiro o Comando da Capital, o PCC, e o segundo, de novo, aquela história que a cada nova eleição, a Veja e outros meios de comunicação ligada à oligarquia das comunicações brasileiras tenta relacionar o ex-presidente Lula à morte do Celso Daniel. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque esse caso agora envolvendo a delação do Marcos Valério está na mão do ministro Nunes Marques desde a última sexta-feira, e essa matéria requintada da Veja é a mesma que foi publicada pela Folha de São Paulo em 2018. Então, para vocês aí que acham que a mídia é contra Bolsonaro, que a mídia é a favor de Lula, ela pode até não ser favorável ao Bolsonaro, mas ela não reclama muito do governo não, já que o ministro Paulo Guedes beneficia muito financeiramente os interesses dos meios de comunicação brasileiros. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. A revista Veja e outros meios de comunicação replicaram aqui uma matéria lá de 2018 e a revista Veja traz aqui a matéria com o seguinte título para vocês entenderem como é que ela é bem independente na produção do material. Exclusivo: Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Isso veio à tona lá em 2018. A gente viu, inclusive, vários policiais na época se manifestando, policiais federais, policiais civis que investigaram alguns casos envolvendo delações de Marcos Valério e supostos crimes envolvendo o PT, como foi o caso da morte do Celso Daniel, e os delegados afirmam que não existe relação nem do ex-presidente Lula e nem do PT com a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Apesar dessa situação estar na mão do ministro Nunes Marques agora para decidir se tem validade ou não essa delação, não é só uma decisão dele de ele achar que é ou não é. Uma delação ela precisa apresentar elementos probatórios. A gente viu inclusive que várias delações premiadas caíram nesse período aí de 2016, 17, 18 para cá, porque o objetivo era prender o ex-presidente Lula, e após a soltura do ex-presidente Lula, vários delatores confessaram que na verdade foram obrigados a mentir nos depoimentos, porque toda vez que ia depor a polícia falava lá: a gente quer que você fale do Lula, a gente quer que você fale do Lula, a gente quer que você fale do Lula, se você não falar do Lula você não vai sair daqui. Tanto que no documentário agora que está sendo vinculado, chamado Amigo Secreto, existem algumas figuras ligadas ao Odebrecht que diz que denunciaram outras figuras ligadas ao PSDB, a outros esquemas, mas não importava. Importava tentar relacionar o ex-presidente Lula aos crimes cometidos durante esse esquema todo de roubalheira aí, promovido também pela Odebrecht. E aí eles disseram que entenderam que precisava dizer o nome do ex-presidente Lula, e por conta disso eles disseram: isso aconteceu não só com membros da Odebrecht, aconteceu também com empresários ligados à OAS, que é aquela que em tese teria dado ao ex-presidente Lula o triplex do Guarujá. No caso do Rupert Murdoch, como em alguns dos países que ele tem meios de comunicação existe regulação, como é o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos. Na Inglaterra, por exemplo, um dos jornais dele acabou fechando, um dos tabloides dele, porque se envolveu em um escândalo de grampo ilegal para poder obter informações ali privilegiadas, informações sigilosas, e acabou se envolvendo em um escândalo global, que inclusive envolvia até vítimas daquele ataque que aconteceu no metrô de Londres. Aqui no Brasil, essa história que está sendo vinculada agora pela Veja foi divulgada lá em 2018 pela Folha de São Paulo. E lembre vocês que a Folha de São Paulo postava isso, o Estadão postava uma escolha muito difícil e tentava relativizar o tempo todo a relação entre esquerda, PT, PCC, crime, desvio de dinheiro, para mostrar para o público que a melhor alternativa naquele momento realmente era o Bolsonaro. Por que eles confiavam no Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes, meus amigos, é a mina de ouro desses grandes empresários de conglomerados de comunicação brasileira. Vocês acham que a mídia critica o Bolsonaro, mas não critica o Paulo Guedes? Por quê? Aquela história, por exemplo, da offshore do Paulo Guedes fora do Brasil, que cada vez que o Bolsonaro faz uma bobagem aqui, o dólar dispara, ele começa a ganhar milhões e milhões em paraíso fiscal. A mídia divulgou de forma superficialmente e acabou vocês. Tanto que eu tava lendo a matéria da Veja, eu não encontrei aqui, eu vou até ler depois de novo, mas eu não encontrei aqui a citação da matéria da Veja de que essa matéria que eles estão citando agora, por exemplo, se refere à matéria que foi publicada em 2018 pela Folha de São Paulo. O único meio de comunicação, o único portal que eu encontrei aqui que citou isso foi a CNN, que colocou assim, ó: em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. E aí eles citam aqui, por exemplo, o caso em questão é o mesmo noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo. A delação premiada foi homologada pelo ministro aposentado do STF, Celso de Mello. Então fica aqui a observação, né? Não foi a Folha de São Paulo, foi o Estado de São Paulo, né? O Estadão,
que é a mesma do editorial, uma escolha muito difícil. Então vocês agora entendem por que do medo desses meios de comunicação quando a gente fala em regular a mídia, é que eles não vão poder mais utilizar a mídia de forma política, porque vai ter uma regulação, vai ter uma regra, vai ter uma legislação para que a mídia seja tratada de forma séria e não para atender os interesses políticos de um grupo ou de outro grupo. Essa história, por exemplo, do Celso Daniel, de 2002 para cá, sempre vem à tona. Em 2002 disseram que foi o Lula que mandou matar, em 2006 falaram que foi o Lula e o PT que mandou matar, aí em 2010 vieram com essa história de novo, 2014 de novo, 2018 de novo, e agora recentemente a Rede Globo vai e lança aí o caso Celso Daniel às vésperas da eleição de 2022, só uma coincidência, né, onde mostra a família do Celso Daniel lá falando sobre o caso, os irmãos levantando algumas suspeitas, lembrando que a polícia já investigou o caso, já sabe quem foram os envolvidos e os motivos pelo qual o Celso Daniel foi morto e não tem relação com o Partido dos Trabalhadores. Aí nessa suposta delação premiada aqui, que teria sido feita pelo Marcos Valério, ele disse que existia um dossiê, a mesma história do dossiê, na mão lá do Celso Daniel, que iria divulgar esse dossiê e que ao saber desse dossiê do Celso Daniel, que os membros do PT ficaram desesperados e aí foram lá e mandaram executar o Celso Daniel. Essa informação é desmentida a cada eleição. A gente precisa sim, meus amigos, de uma regulação da mídia de forma urgente. Pode escrever o que eu tô falando para vocês, ó. Até setembro, outros escândalos relacionados ao PT vão ser requentados. Os grupos bolsonaristas, por exemplo, já estão esquentando essa notícia fria de novo, sendo compartilhada, impulsionada em redes sociais. A gente viu, por exemplo, que ontem o R7 publicou que o PT publica fotos falsas nas redes sociais. Não foi essa a matéria em si, mas botou lá: campanha do ex-presidente Lula publica foto com pessoas duplicadas, ou seja, para dizer que as fotos que o Lula posta nas redes sociais e que a pré-campanha do ex-presidente posta são fotos falsas, que precisam passar por manipulação. E por que isso está acontecendo? Porque a cada evento que o Bolsonaro vai, é flopado. Foi flopado lá em Santa Catarina, foi flopado aqui em Sergipe, quando ele veio à Capela para inaugurar os 40 quilômetros que ligam Capela a Propiá, que está inacabado até hoje, inclusive, tá? E alguns trechos eles estão finalizando as obras. Foi flopado na Bahia também, agora em Salvador. Então eles tendem a trazer uma relativização para dizer assim, ó, o Lula pode até ganhar, mas é mentira aí, viu, que o Lula tá ganhando disparado aí. Pra quem dizia que o ex-presidente Lula não podia andar na rua porque ia ser morto, que o povo ia bater nele, que ele era um bandido, que ele era isso, que era aquilo, não sei se foi isso que aconteceu na Bahia não, viu? A receptividade foi muito boa.